Esta informação, segundo o portfólio que foi lido, ele provém, né? Foi retirado, ou é uma cópia, então, de um texto, de mais ou menos 10 páginas no máximo, que foi criado pelo reverendo Alan Kleber Rocha, no dia 9 de maio de 2021, não é? Que é titular da Igreja Presbiteriana de Aracaju, no Brasil, o título do tema, né, do texto é Perguntas e Respostas sobre a Ceia do Senhor. Este aqui é o texto que foi usado. Mas esse texto, quando é comparado, né, que mais ou menos mostra de que provavelmente o vinho pode ser tomado, é contraposto com uma outra situação que também podemos encontrar em alguns comentários bíblicos, por exemplo. Na Bíblia LTT encontra-se mais ou menos uma visão um pouco diferente. Por exemplo, do livro de Timóteo 5, versos 23, então que diz que não bebais tu somente água, mas faça uso do vinho, um pouco de vinho. Então, aqui o comentarista diz que, olha, que grande prova que oinos, que é o termo usado em grego para fazer referência ao vinho, pode significar suco a ser espremido. Mas oinos é vinho. Mas, agora, existem ideias diferentes sobre esse assunto. Mas esse assunto é muito importante ser lido e ser entendido. A única forma que nós temos para poder entender este assunto e podermos voltar à realidade é fazermos um estudo aprofundado, mais ou menos que o que tentou se fazer, não é? Para termos certeza de que, pá, prontos, esta situação a mim poderá me levar à vida eterna ou poderá me desviar. Então, nós aqui vamos mais ou menos mostrar mais ou menos os rudimentos sobre o vinho. Então, vamos falar dos conceitos do vinho, né? Para que nós possamos perceber mais ou menos como é que nós podemos entender. Vamos nos basear em vários dicionários para que possamos ter a realidade sobre esses assuntos. Então, porque um e único dicionário não poderá nos ajudar. Então, a classificação dos dicionários, né, eles estão classificados em três grandes grupos, né? Classificação por abrangência, temos a classificação por função e a classificação por língua. Isso vai nos ajudar a entender melhor o assunto sobre o uso ou não do vinho amargo ou suco. Então, o que é que mais ou menos o conhecimento vulgar nos diz sobre os dicionários? A classificação por abrangência, temos o dicionário geral, que abrange uma grande quantidade de palavras e conceitos, sendo mais comum para uso pedagógico ou geral. Quer dizer, se eu usar esse dicionário só, então vou encontrar mais ou menos o genérico de tudo e poderia não me aprofundar tanto. Então, nessa classificação também existem dicionários especializados, que focam em uma área específica do conhecimento, como medicina, direito ou artes, e contém terminologias técnicas de cada campo. Então, o mesmo termo que eu posso encontrar na medicina, posso encontrar na construção civil ou em outro ramo de atividade, o mesmo termo sendo usado, mas fazendo referência a coisas diferentes. Isso é muito importante numa investigação quanto aos conceitos, porque na apresentação que o pastor superintendente fez, ele mostrou mais ou menos um dicionário que leu, então, e concluiu de que, na verdade, parece que o vinho pode ser usado. Mas agora, esqueceu-se de aprofundar mais sobre este assunto dos dicionários para que possamos aprofundar mais a coisa, né? Agora, na classificação por função, temos o dicionário de sinônimos e antônimos, que reúnem palavras com significados semelhantes, sinônimos ou opostos. Também temos o dicionário etimológico, que explica a origem e a evolução das palavras. Esse dicionário é muito importante. Nós teremos que aprofundar o dicionário etimológico sobre esse assunto, porque o termo vinho não provém da língua portuguesa. Nós, por exemplo, temos o termo sura, né? O termo sura em português, ou nada, até podemos falar de vinho em Bitonga, aquilo que se chama de vinho. Então, na língua nossa aqui em Ambano, né? Vinho faz referência à bebida decantada, não vinho. A bebida decantada, né? Que ela é feita de laranjas, cana, essa coisa toda, cujo nome é tontonto. Então eles chamam de vinho. Quase o mesmo termo, mas fazendo referência a coisas diferentes. Então o dicionário etimológico e outros tipos de dicionário vão nos ajudar a sabermos mais ou menos de onde é que vem o termo, qual é a evolução.
até que chegasse a essa compreensão que nós temos na língua portuguesa. Temos também glossários, lista de termos específicos, muitas vezes de uma área de conhecimento com seus significados. Então faz parte da classificação por função. Temos a classificação por língua, né, que nós encontramos em dicionários monolingues de uma e única língua, que não nos ajuda tanto a entendermos um termo que já evoluiu, então que já provém de outras línguas. Então temos o dicionário bilingue, esse dicionário é muito importante. Vamos nos basear no significado bilingue, mais ou menos, do termo, para podermos perceber o que quer dizer, porque, por outro lado, nós estamos a fazer uma tradução da Bíblia que foi escrita em grego para português, que foi escrita em hebraico para português. O significado português, da língua portuguesa, é muito diferente do significado grego, não é? Grego antigo, por exemplo, e o hebraico antigo também. E temos dicionários também multilingues, né? Que ele faz cruzamento de muitas línguas. Nós vamos encontrar vários conceitos sendo debatidos, né, no mesmo tema. Então, agora, passando para a visão etimológica do termo vinho, nós encontramos que o dicionário etimológico, a palavra vinho, no dicionário etimológico, tem origem no termo latino vinum, é o que nos diz, né, o conhecimento secular, que significa tanto vinho quanto videira. Então, a raiz latina, né, por sua vez, tem origem mais antigas, possivelmente no sânscrito, não é? Que é vena, que significa amor, e depois passou para o grego oinos. Então, o vinho veio de vinum, vena e oinos em grego. Então, ok. Então, o sânscrito, a palavra sânscrita vena pode significar amor e é uma das possíveis origens da palavra vinho, sendo usado para descrever licores fermentados em rituais hindus. Então, este termo, quando surgiu, ele buscava mais ou menos mostrar, então, o conceito de licores que eram usados em rituais hindus, que esses licores eram fermentados, né? Segundo a literatura. Né? Então, tenha surgido de lá. Depois, do sânscrito, então nós encontramos que o termo evoluiu para o grego, que é oinos, não é? Que também significava vinho e deu origem à palavra enologia. E então, do grego, oinos chegou ao latim como vinum, que passou a ser o termo para vinho na língua latina. Então, o termo depois evoluiu do latim, então vinum, a palavra vinho chegou ao português, mantendo o significado amplamente similar ao da palavra original. Então, em português, o conceito de vinho ele é entendido, não é? Leva as mesmas origens, não é? Do termo que era usado, vena, não é? Que tinha a ver com licores, algo fermentado. Mas na sua evolução do grego, latim, então nós encontramos de que esta ligação, a um dado momento na história da evolução deste termo, ele foi dissolvido, né? Ou teve uma outra compreensão. Agora, nós agora temos que fazer uma análise, né? Vamos nos recorrer à interpretação bilingue da língua grega e da língua hebraica, porque a Bíblia vem em hebraico, né? E também ela foi escrita também em grego. Então, o dicionário bilingue, na investigação bilingue, teremos mais ou menos qual devia ser o significado deste termo na verdadeira língua. Vamos começar com o grego. Então, depois vamos passar para o hebraico. O termo grego para vinho é oinos. O termo hebraico é yain. Então, agora, na sumativa bilingue, nós encontramos que o significado de oinos é ambíguo. Quer dizer que ele não tem um significado certo de uma determinada, para um determinado conceito de termo vinho. Podemos dizer que isto é vinho e isto não é vinho. Diz assim, oinos é um termo geral para a bebida feita de uvas. Pode ser o mosto, que é suco não fermentado, ou vinho fermentado. Então, o termo oinos, segundo o conhecimento secular, nos diz que, olha, este termo que nós temos, que em português nós traduzimos como vinho, que é bebida fermentada, mas este vinho, este termo já vem de oinos para o Novo Testamento, não deve ser entendido como simplesmente uma bebida fermentada. Também pode ser um mosto
que é um suco não fermentado. Então, mas agora como é que nós podemos distinguir, então, se pode se tratar de bebida não fermentada ou oinose, ou pode ser bebida fermentada? Então, ele diz que, olha, o contexto é que é crucial na percepção. Dicionários e estudos bíblicos concordam que é o contexto da passagem que determina se se trata do suco de uva ou de vinho alcoólico. Então, esta visão, mais ou menos, encosta essa Bíblia. Então, diz que, olha, o contexto do assunto é que deve determinar de que o vinho no Novo Testamento, que vem é oinós, que o termo usado é oinós, pode ter a ver com bebida fermentada ou não fermentada. Se nós encontramos um termo na Bíblia, segundo esta perspectiva, não é? Que vem da tradução de oinós, que é grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então temos que ter esse cuidado em procurarmos analisar, olha, este vinho que está aqui pode ter a ver com o vinho fermentado ou não fermentado. Não devemos correr. Agora, as informações são ainda aprofundadas, então diz-se, através da inteligência artificial, a palavra grega oinos pode referir-se tanto a suco de uvas não fermentado quanto a vinho fermentado e embriagante. Então, é essa visão que nós temos. Então, pode ser vinho fermentado e embriagante. E embriagante ou vinho não fermentado, que é o suco de uva. Oinose é um termo abrangente que não especifica o grau da fermentação, podendo descrever ambas as formas de sumo de uvas e a distinção depende do contexto em que era usado. O mesmo contexto, quando nós investigamos mais uma vez, nos foi dada essa informação de que o termo oinose deve ser avaliado, porque ele pode significar a vinho fermentado e vinho não fermentado. Ou seja, no Novo Testamento temos que ter em conta. Então, a visão feita pelo superintendente de que o vinho, no dicionário, que significa bebida fermentada, que foi conotada para a compreensão da Bíblia, é errada. Porque o termo, especificamente até aqui, do Novo Testamento, que é o termo oinose, o oinose é ambíguo, pode significar vinho fermentado e não fermentado. Eis aqui a importância de nós investigarmos mais os dicionários, né? Fazermos esse cruzamento para chegarmos ao conhecimento. Porque estamos à procura do conhecimento, não estamos à procura de nenhuma razão para alguém. Não há ninguém que ganha com isso, quem ganha só é Cristo, né? Ou o diabo. Então, se nós caímos na verdade, então é Cristo que vai ganhar. Nenhum homem deve ser glorificado ou ser vangloriado por alguma coisa. Não. Nós todos estamos à busca da verdade para que possamos andar nos caminhos do Senhor e mostrar aos outros também que o caminho que o Deus nos mostra é este. Essa é que é a nossa visão, é o nosso objetivo. Pelo menos eu que estou aqui falando, né? Apesar, embora que muitos pensam de que não, eu queira atentar outras coisas, né? Que não existem, só Deus vai provar isso no dia da sua vinda. Então, agora, temos a compreensão de nós. Agora, nos disse aqui a informação que o vinho, então, o oinose, pode significar a bebida fermentada, então, ou não fermentada, que é o suco de uvas. Nós procuramos saber agora, né, o que é o suco de uvas, mais ou menos. Qual é o conceito de suco de uvas? Nós cá não criamos tantas uvas, não temos hábito de fazer essas coisas, né? Um suco de uva, não sabemos o que é. Então, porque não é a nossa cultura. Então, é muito bom também, por mais que saibamos, buscar os conceitos de base para que possamos entender. O que é o suco de uvas? Bebida não fermentada, sem álcool e com a cor, aroma e sabor característico da uva. Então, é bebida não fermentada. Então, mas quais são as características? Preserva a pureza da fruta e não contém álcool. Quer dizer, é um fruto espremido no copo e que é tomado. E não deve fermentar, isso aqui é suco. Então, o nosso também tem a ver com isso. Agora, quando nós avançamos a nossa investigação e vamos na língua hebraica do Antigo Testamento, né? Na língua hebraica nós encontramos que, olha, na língua hebraica esta é a investigação secular, não é? A investigação artificial.
Aqui nós estamos a nos apegar na Bíblia, estamos a nos apegar no conhecimento secular das coisas, aquilo que é informação de qualquer investigador encontra. Diz assim, yayin, na língua hebraica, a palavra mais comum para vinho, yayin, significando um tipo geral de vinho, é um tipo geral de vinho. Parece ser ambíguo também, podendo ser não fermentado ou fermentado. Está aqui. Então, o yayin no Antigo Testamento também, o yayin. Então, onde nós vamos encontrar bebida ou vinho especificamente, pode estar a fazer referência à bebida fermentada e não fermentada. Para bebidas específicas são usadas a palavra tiroshi, que se refere ao vinho novo ou mosto, não fermentado, que é suco de uvas nesse caso. E secar que é designado uma bebida forte ou não fermentada. Então, o yayin, ele também é ambíguo, né? Então, pode-se chamar de yayin a um vinho fermentado, ao suco de uva também pode-se chamar de yayin. Agora, se alguém quiser exaltar o yayin não fermentado, então a termologia ou aprofundar o seu significado, então ele pode considerar como tirosh, que é o suco de uva, não é? Simplesmente acentua a qualidade desse termo, mas não deixa de ser yayin. É yayin porque é vinho, mas vinho não fermentado. Ou yayin tirosh. E então secar quando ele está fermentado, ou sendo uma bebida forte. Esse termo é usado para bebida fortíssima. Então, encontramos também a mesma compreensão de que, olha, a ciência secular deste mundo mostra mais ou menos essa ideia. Quer o oinos, quer o yayin, oinos que é o grego, o yayin que é hebraico do Antigo Testamento. Então todos concordam de que o termo vinho na Bíblia deve ser entendido como ambíguo, não é fazendo-se referência a vinho fermentado ou a suco de uva. Agora, nós não paramos por aí. O que mais ou menos agora, deixando o entendimento secular, sociológico e histórico deste termo, através de dicionários, essa coisa toda, vamos um pouco à Bíblia. O que o dicionário bíblico nos diz sobre isso? Porque ele agrega toda a informação. Então, nós encontramos no dicionário bíblico através da vista geral de investigação artificial. Uma coisa muito simples de aplicar e nós encontramos as coisas lá. Até aqui, né? Porque mais tarde isto pode nos criar muitos problemas, né? Vendo nas profecias. Diz assim, dicionário bíblico. No dicionário bíblico, vinho pode se referir tanto ao suco de uva fermentado quanto ao não fermentado. Está a concordar? Também está a concordar com tudo que nós vimos sobre o conhecimento secular destes termos. Então, ele está a agregar a Bíblia toda, Antigo Testamento e Novo Testamento, oinos e heteros. Então, este assunto está a começar a ser um pouco mais sério, né? Está a começar a ser um pouco mais sério, porque tudo aquilo que foi dito pelo reverendo passa a entrar em xeque. Aquele documento que foi lido do pastor Kleber está nos criar muitos problemas e está nos levar a uma visão que não deve ser confortável. Então, vamos agora investigar um pouco a Bíblia. O que a Bíblia mais ou menos nos mostra sobre esse assunto? Talvez poderá concordar de uma forma diferente ou a favor das informações. Quando nós procuramos na Bíblia a visão que nós temos sobre a palavra de Deus, sendo empregado o termo vinho, quando aparece na Bíblia, na língua portuguesa, dependendo de versões, mas a maior parte das versões, nós encontramos vinho, escrito vinho, mas fazendo referência à bebida alcoólica. O mesmo termo vinho, fazendo referência a suco de uva, que era bebido. O mesmo termo vinho, fazendo referência a vinagre. Isto é muito perigoso. Então, só uma investigação um pouco mais profunda da palavra de Deus pode nos fazer entender essas coisas. E não quero aqui, não estou aqui a me orgulhar. Então, todos aqui estamos a tentar buscar a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz.
Os que tomam vinho dizem que é bom, então, provavelmente. Os que tomam bebida forte dizem que é bom. Se for a vontade de Deus, também podemos tomar. Se não for, temos que nos abster, porque não nos vai trazer condenação. Agora, a Bíblia, o que é que nos diz sobre esse assunto? Nós agora investigamos a Bíblia e deixamos de fora tudo. Encontramos o primeiro termo que é emprego para o vinho, que é o chometes. Faz referência ao vinagre. Mas esse termo, quando é empregue, por exemplo, no livro de Ruth 2, versos 14, nós encontramos a tradução que vem da língua hebraica para a portuguesa. Aquilo que é chamado de chomete é considerado como vinho. Aqui passamos a ler. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho. Qual é o código? H2558, que é o mesmo termo strong da língua hebraica, não é? O zero em frente de qualquer número nada significa. Então, H2558, chometo. Então, o que é que mais ou menos devia ter se escrito aqui? A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinagre o teu bocado de pão. Mas foi escrito vinho. E pode trazer muita confusão. Ao ler este versículo, qualquer pessoa pode dizer que eu posso tomar o vinho, vou comprar o meu pão e vou pôr lá o vinho, né? Vou pôr lá o meu pão no vinho e de comer, porque a Bíblia mostra mais ou menos a situação judaica antiga, faz referência a isso, enquanto que não. O outro termo que nós encontramos é yayin. O seu código strong da língua hebraica é H quer dizer hebraico. Então, para nós encontrarmos o significado, levamos esse código 3196, vamos na Bíblia Strong e vamos procurar lá o código, vamos encontrar de cá aquele termo que vem lá, o vinho, então, mas o vinho é yayin. E qual é o seu significado? É bebida fermentada. E o outro código que nós encontramos, que também é emprego com o termo vinho na língua portuguesa, é o tiroche, cujo código é 8492, que faz referência a vinho fresco ou novo, mosto, vinho recém-espremido. Nós encontramos esses termos na Bíblia. Depois vamos explicar mais ou menos como é que essas coisas podemos manipular essa informação. Aliás, né? Podemos mais ou menos investigar esses conceitos, né? Usando esses suplementos para que possamos entender. É muito simples. Numa outra aula nós poderemos mostrar isso. Agora, vamos à aplicação. Nós encontramos no livro de Gênesis 9, versos 21, encontramos a aplicação de um código, de um desses que estão aqui em cima. Diz assim: bebendo do vinho, está falando de Noé, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Qual é o termo vinho que está aqui em pregue? 3196. O termo é yayin, 3196, vinho, que faz referência a vinho fermentado. Que bebeu Noé e embriagou-se. Mas o termo é vinho, em português. O mesmo termo que foi usado, o termo vinho, para vinagre, está sendo usado agora para vinho amargo. Não existem termos em português, se calhar, para poder... Agora, encontramos uma outra visão no livro de Deuteronômio 11, versos 14. Diz assim: darei as chuvas, diz o Senhor, não eu, da vossa terra, a seu tempo, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Qual é o termo que nós encontramos para o vinho? H8492. Já não é chomete, que é 2558, não é yayin, que é 3196, mas é 8492. Qual é o significado de 8492? É este cá que nós encontramos no lado direito, né? Por cima, né? Na segunda parte. Que é tirosh, vinho fresco ou novo, mosto, vinho recém-espremido. Estamos a ver de que o que Deus dará a chuva para que o seu povo possa colher o quê? O seu grão de trigo e o seu quê? E o seu sumo, e o seu suco de uvas. Então, mas em português todos esses termos, esses conceitos
estão num único termo. E esse termo é conotado como vinho amargo. Nós nos perdemos aí e mudamos a palavra de Deus por causa disso. Avancemos agora para o termo Yaine, porque nós vimos de que o Yaine, quando estávamos a ver na investigação através da base da investigação artificial, de que o Yaine ele é emprega aquilo que nós chamamos de vinho, vinho fermentado. Yaine, quer dizer, vinho fermentado. Então, ele depende do contexto. É uma outra situação agora, né? Então, ele pode ser emprego para qualquer contexto e também para além daquilo que nós vimos. Então, será que isso é verdade? Quando nós vamos para o termo Yaine, nós encontramos de que existe uma ambivalência do termo Yaine. Ele não tem um significado concreto, é ambíguo. É usado de várias formas para significar coisas diferentíssimas. Então, é muito diferente daquilo que o reverendo acabou dizendo, não é? E também as percepções que também encontrou, não é? Do reverendo Kleber, do pastor Kleber, não é? Alan Kleber, que fez aquele texto considerando o vinho como bebida amarga e trazendo as suas visões para que o vinho fosse usado nas igrejas, né? Então, vamos lá, será que isso é verdade? Nós aqui estamos a usar a Bíblia. Então, aqui a palavra de Deus nos diz, quando nós abrimos o livro de Salmos 60, versos 3, fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Aqui temos um tipo de vinho que atordoa, que faz com que alguém esteja louco, perca seus sentidos e fique de qualquer maneira afogado. Este vinho é embriagante. O termo Yaine, qual é o termo Yaine que nós vimos lá? É H3196. É o mesmo termo que nós encontramos para vinho que atordoa ou embriagante. Quando abrimos mais a Bíblia, nós encontramos que o termo Yaine novamente está sendo utilizado, mas fazendo referência ao suco de uvas. Cânticos 8, versos 2. Levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe. Te daria a beber vinho aromático, mosto das minhas aromas. Que vinho é este? O Yayin, sabemos o termo é Yayin 3196, mas este vinho aqui faz referência a um vinho aromático, ou mosto, que é o vinho ou suco de uvas. O vinho doce ou suco de uvas, que é espremido e é tomado logo, sem fermentar. O termo Yayin, novamente, é aplicado para outros conceitos, não é? Outra percepção, que é para bebida intoxicante. Então, muito forte. O que é que nós encontramos no termo Yayin? No livro de Provérbios 4, verso 17. Dizendo, porque comem o pão da impiedade e bebem o Yayin ou o vinho das violências. Então, este vinho é um vinho que intoxica a pessoa e começa a fazer coisas que não têm nada a ver. Mas o termo é o mesmo. Aqui temos um Yayin que atordoa, um Yayin, não é? Que é suco de uvas, e um Yayin que nos leva a criar violência. O mesmo termo sendo aplicado em situações diferentes. Para dizer de que o termo Yayin, a Bíblia também concorda com as investigações que nós vimos lá. Aquelas investigações são verdadeiras. Para quem gosta de ciência, pode se apegar naquelas e vai concordar com a palavra de Deus. Para nós que gostamos da palavra de Deus, nós concordamos com o que a Bíblia diz e conseguimos dizer de que não, sim, tudo aquilo que se falou, que o homem disse antes, era verdade porque a palavra de Deus diz. Então, a situação do uso da bebida fermentada, o vinho fermentado, a ceia,
está em xeque. Mas vamos aprofundar as visões que o pastor falou e deu. Mas antes disso, temos que ter em conta esses códigos, porque nós queremos fazer uma pequena viagem, não é? Então, sobre as questões e os argumentos do reverendo Alan Kleber, que ele mais ou menos diz que pode-se tomar o vinho de uva, e nós também usamos, né, o mesmo argumento para fazer com que o vinho amargo seja tomado. Então, vamos ter em conta, cada irmão pode escrever, que a INE, o seu código é 3196, significa enfervecer o vinho, mas já vimos antes de que ele é aplicável para qualquer coisa, aquilo que a ciência nos disse, e também a palavra de Deus testificou. Então, temos o checar, que é bebida forte, não é? Bebida intoxicante, bebida fermentada ou intoxicante. O seu código é 7941. Temos que ter isso no pequeno livro para nós viajarmos com a palavra de Deus e vermos a aplicação de tudo isto. E temos o último código, que é 8492, que é o Tiroche, que é vinho fresco ou novo, que também é chamado de mosto ou vinho recém-espremido, para bem perceber. Então, passamos para a análise das alegações sobre o vinho. Então, segundo o que o pastor Alan Kleber falou. Agora vamos no texto que ele nos deu, que foi lido também naquele encontro que tivemos sobre a imposição do vinho amargo para esta conferência, né? Então, baseou-se nesse texto. Nós aqui vamos ler algumas coisas, ou mais devagar vamos concentrando, vamos responder todas as questões, todas as palavras que estão neste livro, não é? Tudo vamos responder, vamos ver que tudo não tem nada a ver com a palavra de Deus, infelizmente. Então, a primeira questão que ele fez é: por que trocar o suco de vinho depois de tantos anos? Então, ele dá resposta e depois dá argumentos. Então, ele diz: nosso Senhor Jesus viveu em uma cultura que usava o vinho como uma bebida comum e diária. Embora Jesus tenha falado contra a embriaguez como uma condição pecaminosa do homem, diz que embora, né? Mas ele falou de que é uma condição pecaminosa e o salário do pecado é a morte. Ele nunca menosprezou, diz ele, nunca menosprezou o consumo do vinho. Nós não encontramos isso na Bíblia. Oinos, na língua grega, por si mesmo. Se ele tivesse feito isso, não apenas estaria em desacordo com o Antigo Testamento, que ele mesmo afirmou ser infalível, palavra de Deus, mas também seria culpado de hipocrisia. No Evangelho de Lucas, aliás, só por aquilo que nós vimos, esse argumento parece não fazer sentido, né? No Evangelho de Lucas, diz ele, Jesus se refere à sua prática de beber vinho como uma ilustração vivida de uma diferença distinta entre ele e o seu precursor, o profeta João Batista. Diz assim um texto: pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, diz o texto. Lucas 7, versos 33 a 35. Então, depois dele apresentar essa resposta, e depois já vimos de fazer uma investigação, segundo a palavra de Deus, segundo a recomendação bíblica, para nós vermos se isto é verdade ou não é verdade. A conclusão que a gente chegar é de que não é verdade, o que ele aqui citou, havemos de aprofundar o significado e a compreensão da mensagem. Então, ele depois mostrou algumas teses que fazem com que ele crê. 5 argumentos ele trouxe para sustentar o uso do vinho amargo. Diz assim, a primeira: o próprio Deus fornece o vinho que alegra o coração do homem, assim como dá o alimento que lhe sustém as forças. Ele cita os Salmos 104, versos 14 e verso 15. Yeah? Então, o outro argumento que ele dá, número 2, ele promete ao seu povo que lhe
que lhe obedecerem, ele os abençoará com uma abundância de vinho. Então, todos aqueles que obedecem a Cristo, que também o tomar o vinho faz parte, então ele depois dará o vinho. Mas não faz sentido isso, porque a palavra de Deus diz que todos os bêbados não entrarão no reino dos céus. Parece não fazer sentido. Mas ele cita o livro de Deuteronômio 7, versos 13, 11, Deuteronômio 11, versos 14, e também vai ao Provérbios 3, versos 10, etc. Quer dizer, existem mais versículos que mostram de que o Deus promete ao seu povo que lhe obedecem, ele os abençoaria com uma abundância de vinho, ou seja, bebida forte, não é? Podemos assim dizer, o vinho amargo, né? Ou alcoólico. Então Deus daria o álcool a todos aqueles que obedecem a Ele. Ele é o que está a dizer segundo essas citações. Então, vamos na terceira. Então, o reverendo Kleber diz assim: ele ameaça retirar essas bênçãos deles se eles desobedecerem a sua lei. Então, se alguém desobedecer a lei de Deus, não é? O Deus ameaça em retirar então o vinho alcoólico. As pessoas serão retiradas, não vão ter como beberem um vinho alcoólico. E Deus vai retirar para não tomarem um vinho alcoólico, porque não obedeceram. Então, todos aqueles que não obedecem a Deus, então não vão beber bebida alcoólica ou vinho alcoólico, que parece também muito mal essa afirmação. Parece, né? Porque alguém, quando é pregado o Evangelho de Cristo, é mostrado que Cristo não tem a ver com bebida, a pessoa deixa de beber. Depois voltamos a dizer à pessoa, olha, se tu não beberes o vinho amargo, Deus vai retirar essa bênção de você, vai perder o reino dos céus, e não vais tomar, vais perder o reino dos céus, não é? E não vais ter oportunidade de tomar o vinho amargo nos céus ou na nova terra que Deus vai criar. Então, o quarto argumento é: as Escrituras ensinam claramente que Deus permite que seu povo desfrute de vinho e bebidas fortes como um presente dele. Então, ele diz que, olha, o vinho amargo, então, é um presente que Deus dá ao seu povo. E ele promete dar essa bebida, né? Então, ele aqui faz citação do livro de Deuteronômio 14, versos 26, que diz: esse dinheiro da lozar por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Então ele faz essa citação de que, olha, o vinho é algo que deve ser usado, e bebida forte também deve ser usada, não é, pelo povo de Deus. Então, vamos a quinto argumento. Diz: sob certas circunstâncias, é até ordenado por Deus que vinho e bebida forte sejam dados. Então, Provérbios 31, versos 6 a 7. Então, ele diz que, olha, Deus também recomenda que é o povo de Deus que toma vinho, segundo ele, então, possa dar aos outros também usufruir do vinho amargo ou alcoólico. É uma recomendação de Deus, segundo ele. Então, o sexto argumento diz: o vinho era usado na adoração a Deus. Êxodo 29.14, Levíticos 23, versos 13, Números 15, versos 5, 7, 10 e Números 28, versos 14. Então, o último argumento que ele dá, o sétimo, ele diz: a Bíblia diz que o vinho é algo que alegra a Deus e também ao homem. Aqui a coisa torna-se mais grave. Porque ele está dizendo que, para além do homem fazer o uso do vinho alcoólico e se alegrar por ele, o Deus também alegra-se pelo vinho alcoólico. Mas nós encontramos livros que dizem de que o povo de Deus não deve beber. Por que ele não levou esses livros e incorporou aqui? Porque agora parece que a palavra de Deus, ela está a dar campos diferentes a todos aqueles que querem chegar à salvação.
Então, o que é que nós vamos fazer nessa nossa apresentação? Nós vamos ter que começar pela sétima abordagem, ou sétimo argumento, porque esse argumento até inclui de que Deus também gosta de bebida forte, assim como o homem também deve gostar. A Bíblia diz isso. Vamos começar com este argumento. Também o sétimo, para além disso, para questões metodológicas da investigação da palavra de Deus que vamos aprofundar mais tarde. Vamos agora. O sétimo argumento que ele propôs, o vinho que alegra aos homens, o vinho amargo, segundo ele. Que vinho é esse? Vamos na citação bíblica. A Bíblia diz, segundo ele, que o vinho é algo que alegra a Deus e também ao homem. E fez citação do livro de Juízes 9, versos 13. Abrimos agora o livro de Juízes 9, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Porém, a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Essa é que é a citação. É a videira respondendo. É um debate alegórico entre as árvores que tem um determinado significado, né, segundo a palavra de Deus, mas não fica mal ser entendido desta forma, esta conotação, porque Deus não leva coisas de longe para fazer entender a sua verdade. Vamos investigar esta mensagem. Qual seria o vinho que alegra ao homem e a Deus? O irmão já pode estar a entender o que nós vamos encontrar. Quando nós abrimos o livro de Juízes 9, versos 13, que ele citou de que é vinho amargo, não é vinho amargo. O que é que nós encontramos? Diz, porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, qual é o código? H8492. Nós dissemos que os irmãos devem fazer o quê? Devem passar os códigos num canhoto ao lado, para podermos controlar mais ou menos aonde é que nós vamos. O termo que está sendo usado aqui não é do vinho amargo. O pastor está enganado. Este termo é um termo que tem a ver com o suco de uvas, o mosto, o vinho recém-espremido. O vinho que alegra a Deus, logo, não deve ser o vinho alcoólico, mas sim o suco de uva. Quer dizer de que se tu tomares o vinho alcoólico, Deus vai se zangar. Mas se tomares o suco de uva, Deus vai se alegrar. E tu também estarás alegre. Porque só aqueles que tomam, são aqueles que alcançam a salvação de Cristo através da modificação pelo Espírito da verdade, é que se alegram em tomar um vinho doce, ao invés de amargo. Porque antes eles são puxados, segundo a palavra de Deus. Éramos puxados nas nossas concupiscências da carne. Mas se hoje eu tenho poder de não ser puxado para aquilo que antes eu gostava, é porque Deus fez uma operação em mim. E Deus ficará feliz me vendo eu tomando ou me alegrando de coisas doces. Porque nenhum bêbado gosta de coisas doces, a não ser amargas só. Isso nós sabemos. Então, o vinho que alegra a Deus é o Tiroche 8492, que é suco de uva. Então, o pastor Kleber aqui só quis enganar, nos enganou. Passamos para outra. Então, temos o código 8492, que é vinho fresco, o novo mosto de vinho, mosto, vinho recém-espremido. Este que é o vinho que alegra a Deus, de roche, não o vinho amargo. Então, agora, a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos recomenda que nós possamos fazer comparação da mensagem. Mas qual era o vinho? Qual é o vinho que pode alegrar, de facto, ao homem e a Deus? Ao homem crente e a Deus? Nós encontramos aqui uma citação no livro de Salmos. Então, um crente fazendo citação ao próprio Deus, dizendo, por aquilo que fez por ele: mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Qual é o vinho? Quer dizer, Deus trouxe mais alegria, não é? Ao seu ungido,
mais do que quando ele dá o cereal, que é o trigo, não é? E o vinho, ou seja, um mosto de uvas. Nós aqui estamos a ver de que o povo de Deus, segundo a palavra de Deus, se alegra quando tomam o vinho doce, não o vinho amargo. Passamos para outra. Então temos aqui, existe uma promessa de bênçãos em abundância. Segundo a citação do pastor Kleber. Nós encontramos isso no segundo argumento. O que o segundo argumento diz? Ele promete ao seu povo que, se lhe obedecerem, ele os abençoará com uma abundância de vinho. Vamos lá ver. Vinho é esse que o Deus abençoará com ele o seu povo? Se lhe obedecerem. Havemos de perceber que tudo isto contradiz tudo aquilo que aquele documento diz. E contradiz toda a decisão de que vai ter que acontecer no dia de hoje. E nos outros dias, que as pessoas terão que tomar o vinho amargo. Diz a palavra do Senhor, livro de Deuteronômio 13, versos 13, Deuteronômio 7, versos 13. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e teu azeite e as crias das tuas vacas. Mas qual é o vinho que está aqui em preto? H8, 4, 9, 2. Qual é o significado de H8492? Tirosh. Novamente, vinho ou suco de uva, não vinho amargo. Então, aqui foram manipulados textos para que pudesse fazer crer a todo aquele que se alegra em tomar bebida forte, de que a Bíblia aceita isso. E as pessoas vão cometendo pecado porque a palavra de Deus, em outros livros, diz que todo aquele que bebe da bebida alcoólica, não deve ser considerado como filho de Deus. Então, o que Deus promete aqui é simplesmente suco de uvas, não vinho amargo, conforme o pastor Kleber disse. Então, depois fez citação do livro de Deuteronômio 11, versos 13. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho. Qual é o vinho que está aqui? Suco de uvas, H8493. Novamente, tudo aquilo que o pastor falou não tem a ver com vinho amargo. Essas bênçãos que Deus promete é para todos aqueles que, ou seja, tem a ver com o quê? Tem a ver com o vinho, aqueles que lhe seguem e ele, ou lhe obedecem, ele dará o quê? O vinho sem fermento. Agora, aqui já encontramos a palavra de Deus, ela conjugando-se. Os textos bíblicos agora estão casando. Já não existem grupos, não é? Então Satanás sempre gosta de fazer isso. Não existem grupos daqueles que dizem que nós vamos tomar vinho amargo e aqueles que dizem que nós não vamos tomar, porque a palavra de Deus não diz. Então temos a palavra de Deus ela conjugando-se. Uma das questões que devia haver é porque se aceita que tem que se tomar o vinho amargo, a Bíblia diz isso. Por que outros livros dizem que não se deve? Então a palavra de Deus não é verdadeira. O pastor mentiu aqui. O Alan Kleber mentiu. A outra citação que ele faz, não é? Que é a última de Provérbios 3, verso 10, que diz que esse mesmo texto tem a ver com a promessa que Deus dá ao seu povo, de todos aqueles que vão lhe obedecer para que possam receber em abundância o vinho. Que vinho é esse? Passamos a ler. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que vinho é este? H8492, Tirosh, o vinho, o suco de uva. O vinho para o suco de uva, não vinho amargo. Então, aqui existe um jogo que está acontecendo para levar as pessoas para o inferno. O Satanás tem trabalhado de muitas formas. O Satanás usou muito o reverendo da igreja presbiteriana ao escrever aquele texto.
muitos estão a cair. Havemos de descobrir de que quando nós lemos o texto mais para baixo, ele até aconselha também que se coma o pão com fermento. São coisas da Babilônia. Então, agora passamos para o terceiro argumento. Provavelmente os irmãos estejam cansados. Podemos terminar no terceiro argumento nessa primeira fase das nossas investigações sobre o texto que foi apresentado pelo reverendo Alan Kleber, que também se usou pelo reverendo da igreja para poder impor o vinho amargo